Profecias bíblicas e a crise climática atual. A Bíblia, um dos textos mais antigos e influentes da história humana, contém muitas passagens que são interpretadas como profecias sobre o futuro da humanidade. Ao longo dos séculos, estudiosos e crentes analisaram esses textos em busca de sinais e alertas sobre eventos que poderiam ameaçar a vida na Terra. Nos dias atuais, à luz do aquecimento global e as mudanças climáticas despertaram um interesse renovado em entender essas profecias, especialmente aos efeitos naturais, extremos e as consequências ambientais que estamos presenciando. A crise climática, que inclui o aumento das temperaturas, a elevação dos níveis do mar, queimadas, inundações e o derretimento das calotas polares, tem gerado uma urgência global em buscar respostas e soluções. Muitos acreditam que esses acontecimentos não são apenas uma questão de ciência ambiental, mas uma realização das profecias sobre o fim dos tempos descrito na Bíblia. Este artigo explora a relação entre as profecias bíblicas, as causas e os efeitos do aquecimento global, e o que as Escrituras Sagradas poderiam nos dizer sobre o futuro. Profecias bíblicas relacionadas às catástrofes naturais. A Bíblia apresenta várias passagens que descrevem um futuro onde a Terra será assolada por desastres naturais. No livro de Apocalipse, por exemplo, encontramos ameaças de catástrofes que muitos acreditam se assemelhar aos eventos climáticos atuais. Terremotos, tempestades, fomes e secas são descritos como sinais de uma Terra em agonia. Muitos estudiosos interpretam esses trechos como advertências para a humanidade sobre a destruição que pode ocorrer se não cuidarmos do planeta. Causas do aquecimento global: ação humana e degradação ambiental. A gestão ambiental é extremamente apontada pela ciência como uma das causas primárias do aquecimento global. Esse processo é impulsionado pela emissão de gases poluentes e pelo desmatamento, práticas que podem estar associadas à busca desenfreada por recursos e ao crescimento da indústria. A Bíblia também apresenta passagens que condenam o abuso dos recursos naturais e o desprezo pela criação divina. Poluição. A poluição do ar, dos solos e das águas é um dos principais fatores que representam para o aquecimento global. A queima de combustíveis fósseis, a atividade industrial e o descarte inadequado de resíduos são exemplos de como a ação humana tem impactado qualidades no meio ambiente. Queimadas. As queimadas intencionais e descontroladas destroem vastas áreas de floresta, reduzindo a biodiversidade e liberando grandes quantidades de dióxido de carbono, um dos gases que mais retiram para o efeito estufa. Enchentes e derretimento das calotas polares. O aumento das temperaturas causa o derretimento das geleiras e calotas polares, elevando o nível dos oceanos. Esse fenômeno, combinado com as chuvas intensas, aumenta a frequência de enchentes, especialmente em áreas urbanas e costeiras. Efeitos atuais e o futuro preocupante. A crise climática já apresenta impactos tangíveis na vida humana e no meio ambiente, e a situação tende a se agravar caso não sejam tomadas medidas eficazes. A Bíblia anuncia sobre um tempo de grande tribulação e sofrimento para a humanidade, que poderia ser entendido como uma reflexão sobre os efeitos devastadores que a gestão ambiental terá sobre as futuras gerações. Elevação do nível do mar. Comunidades costeiras correm o risco de serem inundadas, forçando milhões a abandonarem suas casas e enfrentarem a ameaça de deslocação e migração forçada. Perda da biodiversidade. A destruição dos ecossistemas ameaça a extinção de várias espécies. Esse desequilíbrio pode levar a um distúrbio nas cadeias alimentares e afetar diretamente a agricultura e a segurança alimentar. Eventos climáticos extremos, tempestades, ciclones e secas prolongadas estão se tornando cada vez mais frequentes e intensos, colocando em risco vidas humanas, além de causar prejuízos econômicos imensuráveis. Reflexões finais e busca por soluções. A Bíblia chama os crentes à responsabilidade de cuidar da criação e agir com respeito pelos recursos naturais. O cenário atual de aquecimento global e catástrofes climáticas ressalta a urgência de medidas que visem restaurar o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. A ciência e a fé podem se unir na busca por soluções que respeitem a criação e promovam um futuro sustentável. Profecias bíblicas relacionadas às catástrofes naturais. Diversas passagens da Bíblia abordam o tema das catástrofes naturais, em especial, o livro do Apocalipse é uma fonte rica de simbolismos e alertas sobre possíveis eventos futuros que impactariam a Terra. Embora esses textos sejam frequentemente interpretados de maneira simbólica, alguns estudiosos acreditam que eles podem ser cumpridos na forma de desastres naturais relacionados à crise climática.
Vejamos alguns exemplos. Destruição da terra como consequência das ações humanas. Em Apocalipse 11, 18, lê-se que os que destroem a terra serão julgados. Essa passagem tem sido frequentemente interpretada como uma advertência contra o uso desenfreado de recursos naturais e contra a manipulação ambiental causada pela humanidade. Secas e fome. Profecias como as de Mateus 24, 7 mencionam que haverá fome, e pragas, e terremotos, em vários lugares. Essas variações podem estar associadas aos eventos atuais, como secas prolongadas e mudanças nos padrões de chuva, que causam escassez de alimentos e recursos, especialmente nas regiões mais vulneráveis do planeta. Desastres naturais e as trombetas do Apocalipse. Em Apocalipse 8, a certeza de trombetas que, ao serem tocadas, desencadeiam desastres na Terra, incluindo a morte de uma grande quantidade de vida marinha, uma particularidade que pode se relacionar com a poluição dos oceanos e a acidificação das águas. Essas passagens, embora escritas em linguagem poética e simbólica, têm sido associadas a eventos naturais extremos que já ocorrem devido às mudanças climáticas. Aumento das águas e o dilúvio. No Antigo Testamento, o livro de Gênesis narra o dilúvio enviado para purificar a terra. Algumas interpretações modernas sugerem que este episódio bíblico poderia ser uma metáfora para inundações catastróficas causadas por elevações no nível do mar, consequência direta do derretimento das calotas polares e do aquecimento global. Estas passagens bíblicas alertaram para um período de turbulência e sofrimento como um sinal de que a Terra não pode suportar o abuso constante dos seus recursos. A mensagem implícita é que é preciso se arrepender e mudar de atitude em relação à preservação da criação. Causas do aquecimento global. Ação humana e degradação ambiental. O aquecimento global é amplamente atribuído ao aumento da concentração de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, CO, e o metano, que retém o calor na atmosfera. Vamos detalhar as causas principais do aquecimento global e relacioná-las com possíveis alertas bíblicos sobre o cuidado com o planeta. Poluição. A poluição atmosférica resulta principalmente da queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, para gerar energia, movimentação de veículos e indústrias alimentares. Na Bíblia, a contaminação da terra é frequentemente mencionada como um pecado contra a criação. A poluição leva ao aquecimento global, pois aumenta a concentração de gases de efeito estufa, dificultando a dispersão do calor. Queimadas. As queimadas, naturais e intencionais, representam uma das práticas mais prejudiciais ao meio ambiente, já que destroem florestas, que funcionam como pulmões da terra. A destruição das florestas é mencionada na Bíblia, pois o descoberto com os naturais é visto como uma falta de recursos respeito pela obra divina. Além disso, a devastação das florestas libera grandes quantidades de CO, contribui para a perda de biodiversidade e causa o deslocamento de populações e espécies. Derretimento das calotas polares. O aumento da temperatura média global provoca o derretimento das geleiras e calotas polares. Esta ameaça não é apenas ameaça de espécies polares, mas eleva o nível do mar, colocando em risco cidades remotas e populações vulneráveis. Na Bíblia, o dilúvio é uma metáfora de destruição pela água, e muitos interpretam essa passagem como um paralelo com a elevação dos oceanos e as inundações. Atividade industrial e consumo excessivo. A ganância e a exploração exacerbada de recursos, incentivadas pela busca por lucro e pelo consumo desmedido, são abordadas em vários trechos bíblicos. Hoje, as atividades industriais intensivas, o desmatamento e o descarte inadequado de resíduos são consequências diretas do consumo excessivo e da exploração da terra, levando ao esgotamento dos recursos naturais e à crise climática. Efeitos atuais e o futuro preocupante. A realidade dos efeitos do aquecimento global está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas ao redor do mundo, afetando a qualidade de vida, o equilíbrio ambiental e a sobrevivência de muitas espécies. Essas características podem ser compreendidas como uma antecipação do que a Bíblia descreve como tempos de tribulação e sofrimento. Elevação do nível do mar e migrações forçadas. Milhões de pessoas em áreas costeiras estão ameaçadas de perderem suas casas devido à elevação do nível do mar. O aumento da temperatura global contribui diretamente para esse processo. Esse êxodo em massa pode gerar conflitos e escassez de recursos em outras regiões, algo que a Bíblia prediz em passagens sobre tempos de grande tribulação. Perda da biodiversidade.
florestas, recifes de corais e habitats naturais estão sendo destruídos em uma velocidade alarmante, levando inúmeras espécies à extinção. A perda de biodiversidade não afeta apenas o ecossistema, mas ameaça diretamente a segurança alimentar e o bem-estar das pessoas. Esse desequilíbrio é visto por muitos como um sinal dos últimos tempos, pois a harmonia entre os seres vivos seria essencial para as ameaças humanas. Eventos climáticos extremos, tempestades mais frequentes e intensas, ciclones, incêndios florestais e ondas de calor têm sido cada vez mais frequentes. Esses eventos se assemelham às previsões e desastres descritos nas profecias bíblicas, sendo interpretados como consequências diretas da falta de cuidado com o planeta. O aumento dos desastres naturais também traz consequências econômicas e sociais, afetando comunidades, especialmente as mais pobres. Reflexões finais e busca por soluções. A Bíblia, além de anunciar sobre a destruição que pode ocorrer por causa da negligência humana, também traz mensagens de esperança e restauração. A ciência e a religião podem convergir para promover uma mudança de mentalidade e estilo de vida que favoreça o respeito pela criação e pela sustentabilidade. Soluções ecológicas baseadas na fé. Diversos movimentos religiosos ao redor do mundo promovem a preservação ambiental como um dever sagrado. Para muitas tradições cristãs, cuidar da terra é uma forma de honrar o Criador. Essas ações incluem desde a educação ambiental nas comunidades até práticas sustentáveis na agricultura e gestão de recursos. Adoção de energias renováveis e redução de emissões. A transição para fontes de energia renovável, como a solar, eólica e hídrica, é uma das formas mais eficazes de reduzir as emissões de carbono. A Bíblia chama a responsabilidade e a moderação, princípios que podem ser aplicados à redução do consumo e ao uso sustentável de recursos. Reflorestamento e conservação de ecossistemas. Projetos de reflorestamento e conservação de áreas naturais são cruciais para recuperar os ecossistemas perdidos e reduzir o impacto ambiental. Na tradição bíblica, árvores e plantas são símbolo de vida e sustento, e a preservação das florestas pode ser vista como uma forma de preservar a criação. Educação e consciência ambiental. A criação de uma consciência coletiva em relação ao cuidado com o meio ambiente é fundamental. Ensinar as novas gerações a respeitar a natureza e viver de forma sustentável é um investimento no futuro da humanidade e um cumprimento do princípio de cuidar e cultivar a terra. Profecias bíblicas relacionadas às catástrofes naturais. A Bíblia contém inúmeras passagens que mencionam eventos naturais, extremos e desastres que poderiam ameaçar a existência humana e do planeta. Ao longo da história, essas passagens foram interpretadas de várias formas, e muitos estudiosos veem nelas uma série de avisos sobre possíveis consequências das ações humanas contra o meio ambiente. Neste contexto, algumas interpretações das profecias bíblicas como humanas poderiam ocorrer caso o ser humano continuasse a negligenciar e explorar a criação divina. Vamos analisar algumas das passagens e entender como elas podem se relacionar com os problemas climáticos atuais. A destruição da terra pelos que a destroem. Apocalipse 11, 18. No livro de Apocalipse, uma das passagens mais discutidas é a que menciona a destruição da terra pelos que a destroem. O versículo 11, 18 diz: os que destroem a terra serão destruídos. Para muitos teólogos e ambientalistas cristãos, esta passagem parece clara. Ela alerta sobre os perigos de explorar os recursos naturais de forma irresponsável e de não cuidar da criação. Essa visão é reforçada pelo conceito de cuidar da criação, que é um mandamento que Deus deu aos seres humanos. Segundo o livro de Gênesis, a humanidade foi carregada de cultivar e guardar o jardim do Éden, uma metáfora para a terra. Portanto, a destruição causada pela umidade, desmatamento e queimadas pode ser vista como um desrespeito a esse princípio bíblico. Fome e pestes como consequência das mudanças climáticas. Mateus 24, 7. Em Mateus 24, 7, Jesus profetiza: haverá fomes, pragas e terremotos em vários lugares. Essa passagem foi interpretada de várias formas ao longo dos séculos, mas hoje em dia, muitos a veem como um reflexo direto dos problemas causados pela crise climática. As mudanças climáticas afetam diretamente a agricultura e a segurança alimentar, resultando em colheitas fracas e, consequentemente, na fome. A desertificação, a falta de água e o aumento da frequência de secas e enchentes são fatores que comprometem a produção agrícola, especialmente nas áreas mais vulneráveis.
Assim, a fome profetizada na Bíblia pode ser realizada nos dias de hoje por meio desses aspectos, agravados pelo aquecimento global. Além disso, as mudanças climáticas influenciam o surgimento e a propagação de doenças, à medida que os ecossistemas se desequilibram e as espécies, como insetos transmissores de doenças, migram para novos regiões. Os terremotos citados na passagem podem, para alguns, representar eventos catastróficos mais amplos, que vão além dos aspectos geológicos, incluindo desastres naturais e científicos. As trombetas do Apocalipse e a destruição dos ecossistemas. Apocalipse 8, 6, 13. Em Apocalipse 8, há uma passagem que descreve as trombetas que, ao serem tocadas, causam uma série de catástrofes. Cada trombeta representa uma calamidade que afeta diferentes partes do planeta. Aqui, vamos destacar alguns dos versículos que podem ser associados ao aquecimento global e à manipulação ambiental. Primeira trombeta. Saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. E foi queimada a terça parte da terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Muitos interpretaram essa passagem como uma descrição simbólica das queimadas que assolam grandes áreas de floresta. As queimadas, especialmente na Amazônia, na Califórnia e na Austrália, destroem vastas áreas de vegetação, prejudicando o ecossistema e liberando uma quantidade massiva de na atmosfera. Segunda trombeta. Uma grande montanha em chamas foi lançada ao mar, e a terça parte do mar se tornou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Este trecho pode remeter à poluição dos oceanos. A contaminação da água com produtos químicos, plásticos e outros resíduos tem efeitos devastadores sobre a vida marinha. Além disso, o aquecimento das águas contribui para a manifestação da acidificação dos oceanos, levando ao branqueamento dos recifes de corais e à morte de diversas espécies. Terceira trombeta. Caiu uma grande estrela do céu, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E tornou-se amarga na terça parte das águas, e muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. A contaminação da água potável é uma questão cada vez mais crítica. O uso excessivo de pesticidas, o descarte inadequado de resíduos industriais e o impacto das mudanças climáticas sobre os mananciais ameaçam a qualidade da água. O amargor da água citada pode estar associado à poluição e à escassez de água potável. Esses sinais descritos no Apocalipse são considerados por muitos como alertas simbólicos. Para aqueles que creem na literalidade das Escrituras, eles também são um lembrete de que desastres e tribulações ocorreriam caso a humanidade não respeitasse as leis de equilíbrio e preservação da natureza. O dilúvio e o aumento das águas. O dilúvio descrito em Gênesis, que cobriu toda a terra e destruiu a maior parte da vida, é uma das narrativas mais conhecidas do Antigo Testamento. Alguns estudiosos argumentam que o dilúvio pode ser interpretado como uma advertência sobre os perigos da devastação ambiental e da elevação do nível do mar. Hoje, o aumento das águas é uma realidade em diversas regiões costeiras. O aquecimento global acelera o derretimento das geleiras e calotas polares, fazendo com que os níveis do mar subam gradualmente. Além disso, tempestades e eventos climáticos intensos geram enchentes que forçam o transporte a se deslocarem para áreas mais seguras. O dilúvio bíblico, assim, pode servir como uma metáfora para essas catástrofes modernas. O que foi visto como um evento isolado e divino pode, atualmente, ser comparado às consequências diretas da falta de cuidado da humanidade com a criação. Essa interpretação do dilúvio é usada para enfatizar a responsabilidade que a humanidade tem em proteger e cuidar da terra, lembrando que, como diz a Bíblia, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7. Sinais no céu e na terra. Lucas 21, 11. Em Lucas 21, 11, Jesus fala de grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares. Há também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Essa passagem é frequentemente interpretada como uma referência aos desastres naturais e às características meteorológicas extremas que afetam tanto o clima quanto o comportamento da natureza. Hoje,
Os grandes sinais do céu podem estar associados ao impacto das mudanças climáticas na atmosfera. Tempestades mais intensas, eventos climáticos específicos e característicos como o branqueamento de corais e o derretimento das geleiras são sinais visíveis da crise climática, que alguns interpretam como evidências de que estamos nos aproximando de tempos de tribulação. Causas do aquecimento global: ação humana e degradação ambiental. A crise climática que vivemos atualmente tem causas profundamente ligadas ao comportamento humano e à exploração excessiva dos recursos naturais. A Bíblia enfatiza o papel do ser humano como guardião da criação, responsável por cuidar e proteger a terra, mas o descumprimento desse papel vem gerando consequências graves. Nesta sessão, detalharemos os principais fatores responsáveis pelo aquecimento global e como eles se relacionam com questões específicas e éticas mencionadas na Bíblia. Poluição atmosférica e emissões de gases de efeito estufa. A poluição é uma das principais causas do aquecimento global e afeta diretamente a saúde do planeta e de seus habitantes. A queima de combustíveis fósseis para a produção de energia, transporte e atividades industriais libera grandes quantidades de dióxido de carbono, CO, e metano na atmosfera, gases que retêm o calor e intensificam o efeito estufa. Para muitas interpretações bíblicas, a poluição é vista como uma forma de contaminação da criação. Em textos como o de Romanos 8:22, Paulo fala do sofrimento da criação, que geme e está com dores de parto até agora. A exploração irresponsável da natureza, que resulta em poluição e mudanças climáticas, seria um reflexo do afastamento dos valores espirituais e da ganância humana. A manipulação da atmosfera simboliza também um rompimento com o pacto de cuidado da criação, e as consequências desse rompimento, como as alterações no clima e o aumento de eventos extremos, podem ser vistas como o cumprimento de advertências bíblicas. Desmatamento e queimadas. O desmatamento e as queimadas representam uma das ações mais danosas ao meio ambiente, e a Bíblia menciona repetidamente a importância das árvores e dos campos como parte vital da criação. Em diversas passagens, como em Salmos 104:16, há referência ao papel das árvores e florestas como elementos sagrados, que sustentam a vida e simbolizam florestas. As florestas, especialmente a Amazônia, atuam como pulmões do planeta, absorvendo dióxido de carbono e regulando o clima global. Quando são destruídas, tanto pelo desmatamento quanto pelas queimadas, grandes quantidades de CO são liberadas, aumentando o aquecimento global e afetando diretamente a biodiversidade e a estabilidade climática. Na perspectiva bíblica, destruir florestas e queimar terras férteis é uma forma de desrespeitar a obra divina. No livro de Isaías 24:5-6, o profeta adverte que a terra é profanada pelos seus habitantes porque eles transgrediram as leis, mudaram os estatutos eternos, quebraram a aliança. A destruição das florestas representa a quebra de uma aliança entre o homem e a natureza, levando a um ciclo de consequências que impactam a humanidade. Derretimento das calotas polares e elevação do nível do mar. O derretimento das calotas polares é um dos sinais mais visíveis do aquecimento global. À medida que as temperaturas médias globais aumentam, as geleiras e calotas de gelo ao redor do mundo começam a derreter, contribuindo para a elevação do nível do mar. Isto afeta riscos inúmeras comunidades costeiras e ecossistemas inteiros. O aumento das águas e o risco de grandes inundações também são mencionados na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, através do dilúvio. Embora o dilúvio seja um evento único e simbólico, ele é visto como um alerta para o perigo da destruição da criação. A elevação dos mares pode ser interpretada como uma reprodução do antigo desastre, onde as águas ameaçam destruir cidades inteiras e ecossistemas por causa da negligência humana em relação ao meio ambiente. O profeta Naum, por exemplo, menciona 1:8, que Deus com uma inundação transbordante destruirá completamente o lugar. Embora o texto tenha sido refira a um julgamento, muitos interpretaram essa passagem como um alerta contra o descaso humano. Hoje, o aumento do nível do mar é um símbolo poderoso de que a Terra reage aos impactos causados pelo aquecimento global e pelo descaso da humanidade. Atividade industrial, exploração de recursos e consumo excessivo. A sociedade moderna é altamente dependente de recursos como petróleo, carvão e gás,
cuja exploração intensa causa não apenas a manipulação ambiental, mas também o desequilíbrio dos ecossistemas. A poluição industrial e o desperdício são consequência direta de um estilo de vida baseado no consumo excessivo e no lucro. O livro de Provérbios 30, 15, 16 descreve como a ganância é insaciável, comparando-a a um fogo que nunca se apaga. Na perspectiva espiritual, o consumo exagerado e a exploração da natureza refletem a desconexão entre o ser humano e o respeito à criação. A Bíblia adverte contra a ganância e o uso irresponsável dos recursos, defendendo um estilo de vida baseado na moderação, no compartilhamento e na responsabilidade coletiva. Ao ignorar esses valores, a humanidade enfrentará agora as consequências desse desequilíbrio, que se manifestam nas mudanças climáticas e no aumento da frequência e intensidade de desastres naturais. A quebra do equilíbrio natural e o desgaste dos recursos naturais. A Terra é um sistema complexo e interligado, onde cada elemento desempenha um papel específico no equilíbrio ambiental. Esse equilíbrio é recomendado na Bíblia, onde a natureza é vista como uma criação perfeita e harmoniosa de Deus. Quando o homem interfere nesse equilíbrio, esgotando os recursos naturais e poluindo o meio ambiente, ele rompe com a ordem divina. Um exemplo disso é a exploração dos recursos hídricos. A água, mencionada na Bíblia como símbolo de vida e pureza, está agora cada vez mais escassa em muitas partes do mundo. A má gestão dos recursos hídricos e a contaminação de rios e nascentes são questões críticas que afetam milhões de pessoas. O livro de Apocalipse menciona a amarga transformação das águas, uma descrição que pode refletir o problema moderno da escassez e poluição da água. Efeitos atuais e o futuro preocupante. A crise climática já está afetando o planeta de forma significativa, com consequências que vão desde a perda de biodiversidade até desastres naturais que afetam milhões de pessoas. Estes efeitos podem ser interpretados como uma realização das profecias bíblicas, que alertam sobre tempos de tribulação e sofrimento. Vamos explorar os impactos atuais e os riscos que se tornam cada vez mais visíveis para o futuro. Elevação do nível do mar e migrações forçadas. Milhões de pessoas vivem atualmente em áreas costeiras que estão ameaçadas pela elevação do nível do mar. O aquecimento global e o derretimento das calotas polares restritas para esse processo, colocando em risco não apenas as infraestruturas dessas regiões, mas também as vidas das pessoas que ali vivem. A transferência controlada causada por desastres climáticos e pela elevação do nível do mar é uma realidade em várias regiões do planeta. Este êxodo em massa, que força populações inteiras a se deslocarem para áreas mais seguras, pode gerar prejuízos sociais e afetar a segurança e os recursos de outras regiões, intensificando conflitos e disputas por recursos. A Bíblia menciona o sofrimento em fuga. Essas passagens são interpretadas como uma referência aos tempos difíceis que sobreviriam à humanidade. Perda da biodiversidade e extinção de espécies. A biodiversidade é fundamental para a sobrevivência da humanidade, pois mantém o equilíbrio dos ecossistemas e contribui para a segurança alimentar. No entanto, o desmatamento, a poluição e a exploração desmedida dos recursos naturais estão levando inúmeras espécies à extinção, o que resulta na perda de equilíbrio nos ecossistemas e ameaça diretamente a saúde e o bem-estar humano. Na Bíblia, a harmonia entre todos os seres vivos é um princípio fundamental. Gênesis descreve a criação como uma obra perfeita e interdependente, onde cada elemento da natureza tem uma função específica. A perda de espécies e a manipulação ambiental representam uma quebra dessa harmonia. Muitos veem isso como um cumprimento das advertências bíblicas, onde o homem paga o preço pela sua irresponsabilidade. Desastres climáticos e eventos extremos. A intensificação de eventos climáticos extremos, como ciclones, enchentes, secas e incêndios florestais, é uma consequência direta das mudanças climáticas. Esses eventos já ocorrem com frequência muito maior do que há algumas décadas e causam destruição de habitats, perdas econômicas e sociais, além de impactos diretos na vida das populações afetadas. Esses desastres são frequentemente comparados com as profecias e calamidades mencionadas nas profecias bíblicas, que descrevem tempos de grande tribulação. A Bíblia alerta sobre os perigos que viriam caso o homem se afastasse das leis divinas, o que pode ser interpretado como uma referência à responsabilidade ambiental. Esses eventos não apenas lembram as profecias, mas também são um alerta para que a humanidade reveja suas ações e busque formas mais sustentáveis de viver.
Medidas de proteção e esperança para o futuro. Diante da crise climática, é urgente que tomemos medidas de proteção para reduzir os impactos ambientais e preservar o planeta para as futuras gerações. Diversos líderes religiosos e organizações espirituais ressaltam a importância de revermos nossas práticas e de adotarmos um estilo de vida mais responsável e sustentável, com base no respeito e cuidado com a criação divina. A seguir, exploraremos algumas ações concretas e abordagens espirituais que podem trazer esperança para um futuro sustentável. Redução da poluição e transição para energias renováveis. Uma das principais medidas para conter o aquecimento global é a redução das emissões de gases de efeito estufa. Para isso, é fundamental investir em fontes de energia renováveis, como a energia solar, eólica e hidráulica. Essas fontes de energia, além de serem menos abrangentes ao meio ambiente, promovem um ciclo de produção mais limpo e sustentável. Muitos grupos cristãos e religiosos veem essa transição como uma responsabilidade espiritual. Em vários trechos bíblicos, a importância de viver de maneira simples e respeitosa é destacada, o que se alinha à ideia de reduzir o consumo excessivo e as práticas poluentes. Ao substituir combustíveis fósseis por energias limpas, damos um passo em direção ao cumprimento desse valor bíblico de moderação e cuidado. Reflorestamento e proteção das florestas. O reflorestamento e a proteção das florestas existentes são essenciais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. As árvores desempenham um papel crucial na absorção de CO, e ao restaurar áreas desmatadas, ajudamos a estabilizar o clima e proteger a biodiversidade. A proteção das florestas se alinha diretamente com a ideia bíblica de guardar a criação. A Bíblia faz inúmeras referências à importância das árvores e dos bosques como parte da obra divina. A promoção de campanhas de reflorestamento e a redução do desmatamento refletem o respeito pelos ensinamentos bíblicos e pela preservação da vida na Terra. Muitos grupos religiosos estão envolvidos em iniciativas de plantio de árvores, usando essa prática como uma forma de serviço à criação e renovação espiritual. Conservação da água e uso sustentável dos recursos naturais. A água é um recurso essencial, e a sua preservação é uma questão cada vez mais urgente. Práticas sustentáveis de segurança, o combate à poluição de fontes hídricas e o uso consciente desse recurso são medidas fundamentais para garantir que as futuras gerações também possam desfrutar da água potável. A Bíblia trata a água como símbolo de vida e pureza, e o respeito a esse elemento sagrado reflete uma compreensão espiritual e ecológica. A conservação da água é, portanto, não apenas uma responsabilidade ambiental, mas também uma prática que honra os ensinamentos bíblicos de preservação à criação divina. Agricultura sustentável e segurança alimentar. A agricultura é uma das atividades que mais impactam o meio ambiente, e métodos de cultivo sustentável são essenciais para reduzir os efeitos negativos sobre o solo e a biodiversidade. A adoção de práticas como a rotação de culturas, o uso de fertilizantes naturais e a agricultura orgânica ajuda a manter a fertilidade do solo e a reduzir a contaminação por pesticidas. Essas práticas sustentáveis se alinham aos valores espirituais de cuidado e respeito pela terra. A Bíblia, em passagens como Levítico 25, estabelece a ideia do ano sabático para a terra, onde o solo deve descansar e se regenerar. Isso é interpretado como um princípio de respeito aos ciclos naturais, e a agricultura sustentável pode ser vista como uma forma moderna de cumprimento dessa orientação. Conscientização e educação ambiental. A conscientização e a educação ambiental são fundamentais para promover um comportamento mais responsável. As pessoas precisam entender o impacto de suas ações e como podem contribuir para a preservação do meio ambiente. Muitas igrejas e grupos religiosos já promovem programas de conscientização sobre questões climáticas e incentivam práticas sustentáveis em suas comunidades. A educação ambiental pode ser vista como um meio de levar adiante os ensinamentos bíblicos sobre o cuidado com a criação. Envolver a espiritualidade na questão climática é uma forma de fortalecer a motivação ética das pessoas para adotar atitudes mais responsáveis. Muitas organizações religiosas incentivam seus fiéis a se tornarem guardiões da criação, ajudando-os a entender que a preservação do meio ambiente é uma forma de estímulo e cumprimento do propósito divino. Renovação espiritual e responsabilidade moral. O combate ao aquecimento global e às catástrofes climáticas exige mais do que apenas ações práticas. É necessária uma mudança profunda de consciência.
A renovação espiritual e a responsabilidade moral são componentes essenciais para que a humanidade se comprometa com a preservação do planeta. As crises ambientais são, para muitos, um chamado à reflexão sobre a relação entre o ser humano e a criação, e uma oportunidade para reavaliar os valores de consumo, ganância e desrespeito pela natureza. A Bíblia fala sobre arrependimento e renovação do espírito como formas de transformação pessoal e coletiva. Assim, a crise climática pode ser vista como uma ocasião para a humanidade reavaliar seu papel como guardiã da criação. A prática de uma espiritualidade baseada no respeito ao próximo e ao ambiente pode inspirar as pessoas a adotarem uma postura mais responsável e ética diante da Terra. Uma visão de esperança. A Bíblia contém mensagens de esperança e restauração que inspiram a humanidade a superar os desafios. Passagens como Apocalipse 21, 1, 4, que descrevem a nova Terra, indicam que, apesar das tribulações, existe a possibilidade de um futuro renovador. Muitos interpretam essa nova Terra como uma oportunidade de recriar um planeta equilibrado e sustentável, onde os seres humanos respeitam e vivem em harmonia com a criação. Assim, a crise climática é um chamado para que todos assumam a responsabilidade pela preservação da Terra, tanto em ações práticas quanto em atitudes espirituais. A esperança para o futuro reside na união dos esforços globais com os valores éticos e espirituais que promovam a paz e o equilíbrio ecológico. Com mudanças conscientes e um retorno aos ensinamentos de respeito e cuidado, a humanidade pode trabalhar para restaurar o equilíbrio do planeta e construir um legado de vida e sustentabilidade para as futuras gerações. O chamado à ação para preservar a criação. A análise das profecias bíblicas à luz dos problemas climáticos atuais oferece um alerta profundo sobre a responsabilidade humana na preservação do planeta. A Bíblia, em várias passagens, adverte sobre as consequências do descuido e da exploração desmedida da terra, destacando a importância do respeito e do cuidado com a criação. Diante da intensificação das mudanças climáticas e dos desastres naturais, essas advertências ganham um novo sentido e relevância, lembrando a humanidade de seu papel essencial como guarda da natureza. O aquecimento global, as queimadas, as enchentes e o derretimento das calotas polares são todos sinais claros de uma crise ambiental que exige uma resposta imediata e coletiva. Essas questões não afetam apenas o clima, mas ameaçam a biodiversidade, os ecossistemas e a própria sobrevivência das populações humanas. A regulação ambiental é uma forma de romper o equilíbrio natural que sustenta a vida, e essa violação traz consequências para todos, independentemente de especificidades ou nacionalidades. A interseção entre fé e sustentabilidade. As tradições espirituais, incluindo as escrituras bíblicas, oferecem uma visão única de responsabilidade e esperança para enfrentar essa crise. A fé e a espiritualidade podem servir como forças motivadoras poderosas para inspirar mudanças de comportamento e práticas sustentáveis. Envolver princípios religiosos na questão ambiental permite que mais pessoas compreendam a importância de proteger a criação como um ato de respeito e gratidão pela obra divina. Organizações religiosas ao redor do mundo estão cada vez mais engajadas em movimentos de sustentabilidade, incentivando práticas que respeitem o meio ambiente e promovam o bem-estar coletivo. A interseção entre fé e sustentabilidade é um campo fértil para a criação de uma cultura de responsabilidade e respeito pelo planeta, que é visto não apenas como um recurso, mas como uma parte sagrada da vida. A necessidade de mudanças coletivas e individuais. As soluções para a crise climática exigem tanto uma mudança coletiva quanto um compromisso individual. Governos, organizações e empresas precisam implementar políticas sustentáveis que reduzam as emissões de carbono, protejam os ecossistemas e incentivem o uso responsável dos recursos. Ao mesmo tempo, cada pessoa também pode contribuir com ações diárias, como a redução do consumo de plástico, o uso de transporte sustentável, a economia de energia e o respeito pelos recursos naturais. A Bíblia ensina a importância de servir ao próximo e cuidar da criação com compaixão e responsabilidade. As ações individuais e coletivas para preservar o planeta são formas práticas de honrar esse ensinamento, e cada gesto em favor do meio ambiente contribui para um futuro mais sustentável. A esperança de um futuro restaurado. Embora a situação climática atual seja crítica, ainda existe esperança. A resiliência da natureza e a capacidade humana de adaptação e inovação oferecem um caminho para restaurar o equilíbrio ambiental.
A união dos esforços científicos com os valores espirituais cria uma perspectiva de esperança, onde a ciência e a fé se complementam na busca por soluções sustentáveis. Em um mundo onde cada vez mais pessoas buscam propósitos maiores, o compromisso com a preservação do meio ambiente representa uma forma de viver esses valores e construir um legado positivo para as próximas gerações. Como destaca o apóstolo Paulo em Romanos 8, 21, a criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade e a glória dos filhos de Deus. Esse trecho inspira muitos a acreditar que, com esforços coletivos e um coração renovado, a humanidade pode trilhar um caminho de cura para o planeta. Chamado à ação, preservar a criação para as futuras gerações. Em resposta ao cenário crítico que vivemos, cada um de nós é chamado a agir de forma responsável. A crise climática não é apenas um problema ambiental, é um desafio moral e espiritual. Preservar a criação para as futuras gerações é um ato de amor e compaixão, não apenas pelos outros, mas também pelo Criador. Que esta mensagem inspire cada leitor a refletir sobre suas ações e a contribuir para um planeta mais saudável e equilibrado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhar para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.